Olá pessoal, tudo bem? Outro dia eu falei sobre. Nós estávamos batendo papo, né? Sobre dos dois personagens históricos americanos que conviveram nos anos 60 e não conseguiram unificar o discurso, né? Juntos ali, Luther King e o Malcolm X, infelizmente não conseguiram acertar os passos, não conseguiram nem conversar. E foi uma chance que a história perdeu. Mas nós temos um outro caso que é maravilhoso na história da humanidade, maravilhoso, e que transformou o mundo, né? Mais ou menos lá em 300 depois de Cristo, Constantino, imperador romano, instituiu o cristianismo como a religião do Estado. E isso continuou por daí para frente, quer dizer, por 1500 anos, a Igreja Católica, né, esteve à frente de tudo no mundo, coroando reis, participando das cruzadas para garantir ou para ampliar fronteiras. Teve a época dos reformadores, né, de Calvino e Lutero, que cobraram mais ortodoxia, mais responsabilidade com as obrigações cristãs, enfim. Mas 1500 anos a igreja teve um baquezinho com a Revolução Francesa, mas quando Napoleão foi deposto e o rei voltou, as coisas voltaram mais ou menos que ao normal, ao status quo, né? Mas acontece dois fenômenos lá por volta de 1860, quer dizer, 160 anos atrás, né? Que foi o seguinte: em 1857, um francês, Hipólito Rivail, Hipólito Rivail, né? Ele era um professor, é, é, um sujeito muito pragmático, né? Escreveu livros educativos e tudo, até sobre caligrafia, sobre gramática e tudo. E ele, um determinado momento da vida, ele descobre espiritualidade. Ele passa a ter contatos com médiums e tudo. Evidente, isso era uma coisa que se falava muito naquela época, muito velado, uma coisa. Não divulgavam de jeito nenhum. Mas ele ficou tão impressionado com aquilo, ele assume até um nome que disseram que ele teve numa vida passada, era um druida, um sacerdote druida e tudo, de Allan Kardec. E ele, sobre esse nome, com esse nome, ele publica um livro chamado O Livro dos Espíritos, 1857. Um ano e pouco depois, aí um inglês, cientista, gostava muito de história natural, esse inglês publica um outro livro, a Origem das Espécies. Então vocês imaginam, em 2 anos, um ano e pouco, em 1860, o que virou o mundo. Quer dizer, o Allan Kardec, basicamente, o Livro dos Espíritos, basicamente não, ele faz 500 perguntas, quase isso, a respeito de religiosidade e de pregações do que a igreja, de como era tratado, né, a questão espiritual e religiosa. E diz, caramba, tudo bem, se há céu, se há inferno, isso tudo, então que todos tenham as mesmas condições, né? Porque é muito injusto você dar céu e inferno para quem nasce numa condição de vida sobre-humana. E também outros que nascem numa fartura, numa tendência de fazer o errado também muito grande, quer dizer, não é possível. Ele levanta essa teoria de que a espiritualidade tem nada a ver com o corpo. Então, aquilo é uma coisa temporária, muito curta, um pouquinho mais longa, mas enfim. E que o espírito vai evoluindo com o passar do tempo. E a pessoa carrega aquela herança espiritual. E ela então chega um determinado momento que ela evolui a ponto de então ter direito a uma supremacia, né, a um outro estado. Mas você passa por diversas provações, diversas vidas. É uma teoria. E ele faz muitos questionamentos justamente sobre isso, desigualdade, essas coisas todas. Essa ideia de ser as coisas infinitas que a igreja prega, né? Enfim. Esse livro é espetacular nesse sentido. Questiona tudo, mas questiona de uma maneira muito, do ponto de vista espiritual, né? Para se pensar muito. E já o Darwin, que fez uma viagem maravilhosa. O Darwin estudou um pouco de medicina, gostava muito de história natural, mas era um sujeito muito introspectivo. Ele num período desse de força, de melancolia dele, é convidado, ele jovem ainda, é convidado a fazer uma viagem de volta ao mundo, num cargueirozinho, um navio que ia fazendo negócio.
o HMS Beagle, e ele sai da Inglaterra e vai e roda o mundo. Dá a volta ao mundo realmente para voltar. E passa, inclusive, no Brasil. Ele ficou muito decepcionado com o Brasil. Darwin, a maneira como tratavam os escravos aqui, isso o chocou muito. Sendo açoitados em praça pública e tudo, ele ficou maravilhado com as coisas naturais, com os animais, com a flora. Ele adorava botânica, né? A flora brasileira, ele ficou impressionado. Mas ele achava os brasileiros assim muito. Tratavam muito mal os escravos. Ele não gostou dos brasileiros, de fato. Mas enfim. E ele lá em Galápagos, cruzando lá no Pacífico, nas costas da América do Sul, lá em cima, ele viu ilhas, por exemplo, que ele foi fazendo observações durante o trajeto todo. Mas ele viu o seguinte: ilhas próximas, pássaros, a mesma família, os pássaros exatamente iguais, com a mesma penugem, mesma cor, mesmo tudo. Numa ilha ele tinha um bico comprido porque ele tinha que enfiar o bico numa espécie de bambu para pegar lá um inseto ou uma seiva. E o mesmo pássaro de outra ilha tinha um bico baixo, chato, grosso, que era para bater em coco e tal. Ele sentiu isso, que como as espécies mudavam, né? Se transformavam para se adaptar melhor. E ele vai desenvolvendo essa teoria, mas isso foi na década de 30, 1831 a 35 durante essa viagem. 36, 35. Ele volta para a Inglaterra e vai desenvolvendo essa teoria. Enfim, aí mais ou menos na mesma época, ele levou 25 anos para publicar isso. Então ele publica esse livro da origem das espécies, que diz que, porque até então o que valia, havia a teoria, era o que valia no mundo. As escolas ensinavam da geração espontânea. As coisas surgiam porque Deus as criava assim, ou elas surgiam de acordo com a vontade de Deus. Então, até as doenças, né? Mas as flores, os animais se transformavam, apareciam por geração espontânea. Era uma divindade, uma coisa que Deus que gerava isso. E Darwin disse: não, desde o início, pode até ser que Deus tenha gerado o primeiro, mas no início, as primeiras células e tudo que foram se uniram, e isso tudo foi uma série de adaptações, né? E transformação. Ele falava em evolução, Darwin falava em evolução, não no sentido de evoluir para melhor, ó. Ele usava a evolução, a palavra grega, que significa mudança, transformação. Então, as coisas se transformam, evoluem e se adaptam. E se adaptar, quer dizer, não necessariamente vai vencer o maior, pode às vezes ser o menorzinho, né? Mas que, enfim, consegue viver melhor no ambiente. Inclusive com o ser humano, que foi uma espécie de primata que desenvolveu mais, enfim. Vocês imaginam esses dois livros, o que transformaram a cabeça de todo mundo, lá em 1860, transformou a ponto da igreja, o Papa convocar logo para aquela década um concílio Vaticano I. Ficou todo mundo tão pirado que o Papa convoca todo mundo, convocou cardeais, bispos do mundo todo. Logo naquela década fizeram o Concílio Vaticano I para tentar entender. Junto a esse concílio, em Nápoles, há também o anticoncílio maçom. Os maçons também se reuniram lá. Não, vamos entender o que está acontecendo. Que esse papo é esse? Que negócio de espiritismo e evolução da espécie é essa, né? Os maçons também se reúnem. Foi 700 e tantos bispos do mundo todo e cardeais, e maçons também, uns 700 e tantos maçons do mundo que se uniram lá para tentar entender o mundo e o que estava acontecendo. A igreja optou por peitar. Só 100 anos depois, só em 1962 é que o Papa João XXIII fez o Concílio Vaticano II e aí resolveu se aproximar um pouco mais do modernismo ou dessas ideias mais revolucionárias, né? Que até aboliu, fez com que a missa fosse rezada na língua do país. Você imagina que em 1960 as línguas todas as igrejas do mundo rezavam missas em latim. Então foi afastando o povo demais disso, né? Então foi isso, é uma coisa impressionante. Fala da cabeça, evolução da vida espiritual. O outro da vida material. Mas depois desses dois, depois de Kardec e Darwin, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi igual. Bacana. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.